Então, acho que nos primeiros passos para o aluno aprender justamente a ativar esse centro, né? Então, com o Pilates a gente trabalha de dentro para fora. Vou até colocar outra imagem aqui que ilustra bem também, né? Essa questão aqui, justamente esse caixote, né, Marcela, que a gente trabalha bastante dentro do Pilates para que o aluno tente entender que vai trazer essa estabilidade e esse alinhamento corporal que você falou, né? Uhum. Então me diga aí, Desculpa, você fez alguma pergunta? dentro dessa caixa de força aí, qual seria a importância para o atleta ele estar com esse powerhouse dele bem fortificado, bem ativo? Uma das coisas que eu vejo aqui, principalmente quem vem de musculação, né? Que geralmente diz, eu faço não sei quantos abdominais, e a gente sabe que os abdominais que geralmente fazem na academia não está ativando o powerhouse e tem aquela tremelica, vamos dizer assim, quando já vai fazer de início um 100, né? Então, qual seria a sua visão dentro disso? Até os próprios atletas mesmo, né? Que geralmente têm um condicionamento físico bom, porém o trabalho deles, que eu vejo, geralmente é de fora para dentro, já que o Pilates é de dentro para fora, né? Essa a filosofia de Sabe, Pilates. que isso, falar de powerhouse, de caixa, isso é altamente não palpável, vou dizer assim, né? Para nós faz sentido, mas pense uma pessoa ouvindo isso pela primeira vez, eu sempre penso nisso quando eu vou ensinar. Cara, é quase que uma coisa imaginária, surreal, que ela não consegue perceber. Então, o que, que eu penso com relação a esse centro de força? Isso é muito legal, porque de fato a Pilates queria trabalhar o corpo do centro do corpo para as extremidades. Então, ele já estava lá, na minha percepção, altamente ligado no core, né? Hoje a gente sabe que é assim que chama esse centro, vamos pensar de uma maneira geral no mundo da ciência do movimento. E o core, vamos equivaler o core ao cinturão de força que Joseph Pilates dizia no livro. Eu acredito que dá para a gente fazer essa analogia. O core não faz parte do core só o abdômen, né? Mas o abdômen, os músculos laterais, os músculos das costas, os glúteos, os internos da coxa e internamente o assoalho pélvico e o diafragma. Então, aí já começa a fazer sentido para o aluno, porque é uma caixa, certo? Não é só uma parede na frente, mas é uma parede na frente, uma atrás, nas laterais e embaixo e em cima. E aí eu acho isso genial, porque a romana, se não me engano, Hércules, depois a gente pode, eu devo ter anotado em algum lugar, mas eu já ouvi dizer que esse conceito de box veio da romana. Essa caixa seria essa relação do desenho que você colocou aí, do ombro até o quadril, exatamente isso. Então, isso seria box, a caixa. Então, é a relação da cintura escapular com a cintura pélvica e tudo que está aí. E o centro dessa caixa seria o powerhouse. E isso eu ouvi Javier Pérez falando no workshop que eu estive presente. Javier Pérez, professor, estudou com a Romana, né? E hoje ele está ali no Romanas Pilates. E eu tive o prazer de ouvi-lo falar e falar sobre isso um pouco também. Para mim faz super sentido isso. Então, se o core não é só o abdômen, uma das não é a única forma de acessar essa caixa. E talvez por isso que a gente percebe as pessoas bem condicionadas vindo de outras modalidades de ginástica ou desportivas com alguma fraqueza, alguma coisa diferente. Por quê? Porque aquilo não é familiar para ela. O que nós fazemos aqui, que é trabalhar a caixa toda, não é familiar. Então, ela vai aprender também, né? Ela vai passar por esse processo de aprender, mas talvez seja um processo um pouco mais rápido. E aí, o que acontece? Uma das formas de acessar o core, assim que eu explico para as pessoas aqui, sabe?
também através do abdômen. E aí, através do abdômen, no mundo inteiro, existe uma palavra que resume essa ação de acionar esse centro de força, que é o scoop, que é uma ação de trazer todo o estômago para dentro e para cima. E aí você ajuda as pessoas aqui, né? Aqui eu peço para a pessoa recolher o estômago para dentro e para cima, faço práticas para ela entender. Estufa a barriga, agora recolhe de novo para ela entender o que é e o que não é. Beleza. E aí, isso, eu costumo sempre dizer aqui, que trazer o estômago para dentro e para cima não precisa ser o tempo todo, mas em alguns momentos específicos na aula, talvez ela seja lembrada, porque isso vai ajudar a tanto o trabalho de força integrado, quanto ganhar espaços atrás, nas costas, por exemplo. Então, essa é uma das formas. Outra forma de você trabalhar a sua caixa é o trabalho com os glúteos, né? É o trabalho com os músculos das costas. Então, se a gente pensar só no abdômen, é muito pobre, né? Essa visão de trabalhar só através do abdômen, contrai o abdômen. Sim, sim. Tem gente que não sabe nem o que é contrai o abdômen quando você fala. Eu acho que é até mais, eu penso e vejo aqui que é até mais palpável, recolha seu estômago para dentro e para cima, em alguns momentos, porque não é saudável ficar o tempo todo contraindo, né? Exatamente. Então, o corpo também precisa relaxar. Inclusive, Joseph Pilates, no Return to Life, em cada exercício, ele fala no final, relaxe completamente. Porque essa observação dele, né, que veio dos animais, dos gatos, né, ele observava isso, que eles estavam prontos, de prontidão, para fazer qualquer movimento, mas que quando relaxavam, relaxavam mesmo. Né? Então, entender isso aos poucos, né? Talvez aos poucos vá fazendo sentido para as pessoas. Até que aquela pessoa está treinando tanto com você, está sendo constante, consistente, vai aprendendo sobre o próprio corpo. Em algum momento você fala para ela, esculpe ou acione mais o seu centro. Aí ela faz, mas porque ela já conhece, ela já está ali um tempo ouvindo você falar de conceitos e observando e vivenciando aquilo. Agora, a pessoa que está chegando, talvez, quando você fala acione o centro, contrai o abdômen, não vai fazer sentido para ela se você não tornar isso um pouco mais palpável. Né? Dizer para ela, olha, quando você contrai os internos da coxa, um simples footwork arched, que você aperta os joelhos os internos da coxa ficam firmes, e eu não falei contrai os internos da coxa, eu falei aperte os joelhos. Eu já tenho acesso ao meu core por outro caminho, pelos internos da coxa que vão acionar o assoalho pélvico. Então, talvez ver tudo isso de uma forma um pouco mais ampla ajude a gente também, né? Então, já pensar no core como uma caixa toda e não só o abdômen já ajuda muito, né? Exatamente. Agora, os 5 abdominals da sequência de Matt, você vai treinar a vida inteira e vai morrer fazendo 100, single leg stretch. O Joseph Pilates, ele chamava no Return to Life de single leg pull, né? Single leg stretch. Então, push, né? Ou também já ouvi que ele dizia série estomacal. Talvez seja só uma questão de tradução, mas eu gosto dessa imagem do série estomacal e não série abdominal, o que pode ser a mesma coisa. Mas me dá uma sensação de que ele queria mais que o abdômen, sabe? Que você englobaria um pouco mais, né? Que você fizesse uma massagem nos órgãos também. Isso é legal de dizer para as pessoas, porque você não vai... não é só o abdômen. Quando você faz essa ação de estômago para dentro e para cima, todos os órgãos aqui, eles vêm para trás e para cima. E isso é muito legal, né? Porque eu não sou uma expert em estudos da fáscia, tem muitas pessoas muito boas estudando e que falam melhor sobre isso, mas eu gosto de estudar e eu sei que isso é muito bom para que haja deslizamento dos tecidos, né? Então,
tudo massageia e se move junto. Quando eu movo o meu tronco, eu não estou movendo só a coluna. Pensar só na coluna é empobrecer um pouco, né, o nosso corpo, que é um sistema incrível, assim, de engenharia mecânica e funcional, né?